Organização territorial. Existe no plano teórico, poder público delimitaria uma determinada área geográfica, atribuindo-lhe personalidade jurídica própria, além de conferir capacidade administrativa e este ente de solucionar de forma geral a maioria dos encargos que assistem a coletividade residente no local. Isso, na verdade, não existe no Brasil, tá? Existe só na parte teórica, só na doutrina. Que seria uma determinada área geográfica com personalidade própria, quer dizer, com governo próprio, com atribuições próprias. Então, não existe. A administração pública gere suas atividades por meio de suas pessoas políticas, que são a União, os Estados-membros, os municípios e o Distrito Federal. Essa atividade é desenvolvida pelos órgãos, que são seus ministérios, suas secretarias, seus departamentos. Não possui uma personalidade jurídica, em regra. Não tem aptidão de participar de uma relação processual como parte, autor ou réu. Na verdade, ela desempenha uma função, mas não detém a personalidade jurídica para constar num processo, por exemplo. Exceção: matéria constitucional relacionada à sua competência. Como cita a doutrina, embora despersonalizados, os órgãos mantêm relações funcionais entre si e com terceiros, das quais resultam efeitos jurídicos internos e externos, na forma legal ou regulamentar. E a despeito de não terem personalidade jurídica, os órgãos podem ser prerrogativas funcionais próprias, que, quando infringidas por outros órgãos, admitem defesa e até mesmo por mandados de segurança. Os órgãos integram a estrutura do Estado e das demais pessoas jurídicas como parte desses corpos vivos, dotados de vontade e capazes de exercer direitos e contrair obrigações para a consecução de seus fins institucionais. O conceito, quem leciona, é o Dr. Eli Lopes Meirelli, páginas 68 a 73. Então, nós temos os órgãos, Os órgãos, na verdade, eles são entidades paraestatais que compõem a estrutura do Estado. Dependendo das atividades que esses órgãos desempenham, eles têm algumas classificações. Então, por exemplo, nós temos os órgãos independentes. Os órgãos independentes são aqueles que são originários diretamente da Constituição Federal. Então, o Estado, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário são os poderes que, conforme falou Montesquieu, são independentes e harmônicos entre si. Eles trabalham de forma harmoniosa. Nós temos ainda os órgãos autônomos, que são aqueles localizados na cúpula da administração, imediatamente abaixo dos órgãos diretivos, com funções precípuas de planejamento, supervisão, coordenação, controle de atividades, constituem sua área de competência. Então, na verdade, são órgãos que têm uma autonomia, mas estão diretamente ligados aos órgãos independentes. Nós temos ainda os órgãos superiores, que detêm o poder de direção, controle, comando dos assuntos de sua competência específica, mas sempre sujeitos à subordinação e ao controle hierárquico da chefia mais alta. Então, são órgãos que têm o desempenho também. São órgãos menores. Nós temos ainda os órgãos simples ou unitário. Os órgãos simples ou unitários são aqueles constituídos por um só centro de competência. E não existe um outro órgão na sua estrutura para realizar a sua função. Então, na verdade, é um órgão de um órgão só, A redundância parece estranha, mas é isso que quer dizer a doutrina.